A imprensa tem estado muito atrevida ultimamente. Uma imprensa que ajudou a consolidar essa ditadura do judiciário, batendo palmas e celebrando e defendendo todas as ações criminosas tomadas por membros do STF ao longo do... A imprensa tem estado muito atrevida ultimamente. Uma imprensa que ajudou a consolidar essa ditadura do judiciário, batendo palmas e celebrando e defendendo todas as ações criminosas tomadas por membros do STF ao longo dos últimos 6 anos, agora dedica todos os dias artigos, extensos artigos, quase que falando que o STF é corrupto. É difícil de entender. Na minha opinião, eles estão vendo ali uma oportunidade de devolver o STF para a caixinha. Na cabeça da imprensa é assim, olha... Vamos criar um monstro, ele destrói quem a gente odeia. Quando essa pessoa ou esse grupo estiver destruído, a gente vai lá e coloca o monstro de volta para a jaula. Só que não funciona bem assim. Recentemente a gente viu que o Alexandre de Moraes colocou no inquérito das fake news 2 órgãos de Estado, a Receita Federal e a COAF. Mas todos os dias a gente vê artigos de opinião, né, no qual o jornalista não coloca o nome dele às vezes, detonando o que está acontecendo no STF. E o grande presente para essa imprensa foi justamente o escândalo do Banco Master. E aí eu trago para vocês a opinião do Estadão de hoje. Só faltou falar que o Dias Toffoli está envolvido no esquema do caso Master. É só o que faltou, porque todo o resto está aqui, ó. Supremo deve respostas ao país. A atuação heterodoxa, para não falar ilegal, de ministros do STF em torno da liquidação do Banco Master destoa do padrão institucional observado em crises bancárias anteriores e exige uma explicação clara à sociedade. O sistema financeiro nacional, aqui ele vai elogiar o sistema financeiro nacional, falando que o Brasil é maravilhoso, desde a redemocratização, o Brasil não sei o quê, e aí vem a parte principal. É justamente por isso que causa perplexidade o alvoroço em torno da liquidação do Banco Master controlado por Daniel Worcaro. Por que esse caso em particular provoca tamanha comoção em Brasília? Porque o Supremo, o Tribunal Federal, o Tribunal de Contas e parte do Congresso passaram a atuar de forma tão intensa contra uma decisão técnica do Banco Central. E ademais, previsível à luz das desconfianças que as operações do banco sempre despertam no mercado e nos órgãos de fiscalização. A estranheza não é só desse jornal. Como observou o economista Marcos Lisboa em entrevista recente ao Estadão, o Brasil lidou com o descontrole de bancos privados com absoluto sucesso nos últimos 30 anos, sem que Lisboa jamais tenha testemunhado reação semelhante a uma decisão do Banco Central. Ainda assim, iniciou-se uma campanha de descrédito contra a autoridade monetária que ecoou instituições. Aí, no Supremo, a heterodoxia é particularmente inquietante. O caso foi para a corte sem quem haja investigados com foro por prerrogativa de função, que foi o que o Dias Toffoli sequestrou o caso, né? O que desafia a Constituição, a jurisprudência e o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural. Isso aqui que também o Bolsonaro não teve, né? Some-se a isso o elevado grau de sigilo imposto às investigações pelo ministro relator Dias Toffoli e o vai e vem de suas decisões sobre a custódia de provas. Inicialmente, posta a cargo do próprio STF, e a perícia em equipamentos e documentos relacionados ao caso Master, atividade que, em condições normais, cai à autoridade policial e ao Ministério Público. Mais grave é o ambiente marcado por conflitos de interesses que cerca o caso Master, negócios privados envolvendo parentes de Dias Toffoli e pessoas diretamente ligadas a Worcaro, bem como a contratação milionária do escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, não são a priori provas de ilegalidade, mas impõem o afastamento de ambos. Em um Estado de Direito, a aparência de imparcialidade é tão essencial quanto a imparcialidade em si. Engraçado que no julgamento do Bolsonaro eles nunca falaram isso. Claramente parcial, um julgamento onde o Moraes, que é vítima, investigador, também foi o juiz, mas no caso do Banco Master, aí eles demonstram a revolta. O que eu vejo é, a imprensa sentiu o cheiro de sangue. Eles entenderam que essa é uma pauta que realmente enfraqueceu, desmoralizou, descrédito total no STF, e eles estão usando essa oportunidade na tentativa de devolver à Suprema Corte, ou o monstro que eles criaram, né, para a caixinha. Por quê? Porque está tendo gente investigada como 2 órgãos do Estado, COAF e Receita Federal, porque o Moraes suspeita que eles vazaram as informações, que são as informações dos irmãos do Dias Toffoli, do primo, da esposa do Alexandre de Moraes, os contratos.
Que medo é esse? Pô, será que esse tem medo que o COAF possa vir a vazar movimentações bancárias dos escritórios de advocacia dessas pessoas? Da esposa do Dias Toffoli, da esposa do Moraes, dos irmãos do Dias Toffoli, do primo do Dias Toffoli? Será que é isso que é o medo deles? Bom, a imprensa percebeu que essa é a oportunidade de baixar a crista da Suprema Corte e estão todos os dias soltando matérias. Essa daqui, por exemplo, essa aqui é da Folha de São Paulo, né? De hoje, Toffoli, acordões, centrões e o novo sistema de corrupção institucional do Brasil. Isso aqui é uma matéria longa, eu não vou ler, mas basicamente está falando que o STF meio que faz parte do novo sistema de corrupção. Rapaz, estou achando que esse ano vai ser um ano muito difícil para o STF. O que é bom, isso pode gerar um ambiente onde a direita possa fazer campanha, possa ir para cima, o Bolsonaro possa voltar para a casa dele, as pessoas não sejam censuradas no período eleitoral. Então, nesse momento, eu só estou torcendo para a briga. Não tem como voltar atrás, o nome do escândalo já mudou, agora ele se chama Toffolão. Isso que todo mundo está falando, que é o escândalo do Banco Master e do Vorcaro, acaba de mudar de nome. E não teve jeito, tinha que mudar. Afinal de contas, o Toffoli está envolvido em tudo. Toffolão agora é o novo escândalo. Nós tivemos o Petrolão, o Mensalão e agora o Toffolão. Vamos dar uma olhada. Banco Master dá o calote, vende títulos imaginários, infla preços de títulos. E aí, quando ele é liquidado, Toffoli vai viajar de jatinho com o advogado do Banco Master e assim que ele pousa no retorno dessa viagem, ele sequestra a investigação para si. Não só sequestra a investigação, mas coloca tudo em sigilo, blinda todo mundo, proíbe novas diligências a não ser que sejam autorizadas por ele. Chamou muita atenção. Ninguém entendeu por que ele fez isso. Na sequência sai a matéria de que 2 irmãos dele e o primo parece que receberam dinheiro de um fundo ligado ao Banco Master numa venda de um resort da família do Toffoli. Família legal, hein? Tem um resort gigantesco a família dele. Aí a Polícia Federal quis fazer novas buscas e apreensões. Toffoli negou. Da Polícia Federal falou, olha, tem essas provas aqui de que os crimes estão continuando. Toffoli não tinha outra alternativa a não ser autorizar, mas autorizou essa última busca e apreensão em 24 horas. Olha, vocês podem fazer, mas tem que ser em 24 horas. Sabendo que isso é humanamente impossível de ser realizado, afinal de contas eram 49 ou 47 buscas e apreensões. A Polícia Federal jamais conseguiria organizar isso em 24 horas. O objetivo dele era justamente que a Polícia Federal não fizesse de acordo com o mandado dele e ele pudesse anular as buscas e apreensões. Feita a busca e apreensão, o que o Toffoli mandou fazer? Todo o material que foi apreendido deveria ser enviado lacrado imediatamente para o gabinete dele. Escuta isso, também nunca aconteceu. Tinha que ir para o gabinete dele lacrado. A Polícia Federal não poderia ter acesso aos celulares, aos computadores, e tinha que ficar tudo lacrado no gabinete do Dias Toffoli. Nunca isso sequer foi cogitado. Nem o Alexandre de Moraes se atreveu a fazer isso. Pegou muito mal. A imprensa, a esquerda, todo mundo começou a bater no Dias Toffoli e ele deu uma pequena recuada e falou, tá bom, pode enviar para o Gonê, amigo dele. Pode enviar para a PGR, mas só para a PGR. Pegou muito mal também. A imprensa começa a bater no Toffoli e ele se vê numa situação acuado e ele dá mais uma recuada e fala, tá bom. Pode especialistas forenses da Polícia Federal investigar, mas os que eu escolher. E ele vai lá e coloca 4 policiais federais para terem acesso a tudo que foi apreendido. Pera aí, pode estar de brincadeira. Ele libera apenas os policiais federais dele? Estaria Toffoli criando uma segunda Gestapo, como Alexandre de Moraes fez? Continuando, recuou novamente e aí tomou uma decisão agora. A decisão que ele tomou nesse momento foi essa aqui, ó. Toffoli pede novo cronograma de depoimentos e reduz tempo da PF para ouvir investigados. Decisão do ministro reduz de 6 para 2 dias o tempo para os agentes ouvirem os investigados no caso do Banco Master. Toffoli aguarda a sugestão da PF para novas datas. Espera aí. Ele mais uma vez está mudando um procedimento que é normal de praxe. Por quê? Ele reduziu de 6 dias para fazer a oitiva, né, ouvir os investigados, para 2 dias, porque ele sabe que isso também é humanamente impossível. São 40, 50 e tantas pessoas que estavam envolvidos. Nesse sentido que o Toffoli está indo, ele conseguiu transformar o nome do escândalo de Banco Master para Toffolão. O foco agora não é nem quem é o responsável. Olha o que o Toffoli conseguiu fazer.
A população não está nem interessada em saber o que foi roubado ou quem roubou. O povo está interessado em saber por que o Toffoli está fazendo isso. Lembrando, contrato, esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões, Moraes falando com o Banco Central coloca em sigilo as conversas entre Moraes e o Gabriel Galípolo, denúncias de que a Polícia Federal estava sofrendo pressão do Alexandre de Moraes também, e aí agora a Polícia Federal está proibida de investigar. O Toffoli está criando um ambiente onde a investigação se torna inviável. E aí fica a pergunta, por que ele estaria se expondo dessa maneira? Porque eles fazem um cálculo, olha, se expor vai ter um desgaste, vai ter uma repercussão muito ruim. Não se expor, algo aconteceria que seria pior, ou seja, não se expor e deixar que a investigação acontecesse de forma normal, com independência da Polícia Federal, ele poderia se colocar numa situação ainda pior, mais prejudicial do que se expor dessa maneira. Aí, obviamente, a gente fica curioso, tá? O que poderia ter nesses celulares que o Toffoli está com tanto medo de que seja vazado ou que venha a se tornar conhecimento público? Porque está tudo em sigilo. E é o Ultra Blaster sigilo. E para concluir, Alexandre de Moraes coloca no inquérito das fake news a Receita Federal e o COAF. Preste bastante atenção nisso aqui. Não é mais pessoas bolsonaristas, não. Quem está hoje na Receita Federal e no COAF são pessoas indicadas por Lula. Alexandre de Moraes colocou a Receita Federal e o COAF no inquérito das fake news. Aí eu me pergunto, vai ter busca e apreensão na Receita Federal? Vai ter busca e apreensão no COAF? Dessa maneira, o COAF vai fazer mais algum relatório mostrando movimentos suspeitos de grandes autoridades do judiciário? Não. Nunca se imaginou que o Brasil fosse chegar nesse nível de podridão da máquina estatal como nós estamos agora. Mas não reclama não, porque isso é democracia. O Brasil nunca esteve com a democracia tão pujante quanto está nesse momento.